Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo falando aqui do canal Paraense Investe. Nesse canal você vai saber sobre ações, fundos imobiliários, sobre a questão da bolsa de valores, sobre investir, sobre criptomoedas e outras coisas mais. E aqui eu estou sempre estudando para aprender um pouco mais, para ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila futuramente. E falei sobre um vídeo passado sobre reserva de emergência, que é o primeiro passo do investidor iniciante, que é o primeiro passo que você tem que ter, uma reserva de emergência. E nesse segundo vídeo, se você quiser também ver o vídeo passado, pode ver reserva de emergência, tá muito top. E deixo bem explicadinho também sobre agora a renda fixa, que é o vídeo 2 desse canal. Então, mesmo assim, galera, você tem que estudar, ler livros, ver todo o relatório das ações, desses fundos imobiliários, estudar um pouquinho mais sobre os canais também. Eu vejo outros canais sobre investimentos, e para ter um estudo e deixar um pouquinho mais acessível para vocês que estão iniciando no mundo dos investimentos, como eu também, mas já estou há um tempo já investindo, tá? E nesse momento eu vou colocar aqui no slide aqui para vocês, na realidade já está falando sobre renda fixa, entendendo um pouco mais sobre renda fixa. Falei sobre reserva de emergência, agora eu vou falar sobre renda fixa. O que é a renda fixa? Renda fixa é como um empréstimo que você faz para uma instituição, como o banco, galera, um banco do governo. Em troca, eles te devolvem o dinheiro com juros. Um CDB, você coloca ali o seu dinheiro para o governo, o governo vai atrás dessas empresas, vamos dizer assim, que estão endividadas, e só que elas cobram os juros muito aquém. Para vir os juros, além do seu investimento que você colocou, o seu aporte, vai vir os juros também posterior. O investimento mais os juros, que funcionam como um pagamento pelo uso do seu dinheiro. Então o dinheiro gira, o banco empresta para outro banco, empresta para outro banco, e assim sucessivamente. Aqui no slide 2, olha aqui, galera, da renda fixa, deixando bem claro aqui como exemplo. Imagine que você empresta R$1.000 para o banco. Depois de um ano, isso é um exemplo, ele te devolve 1.050. Então, R$50 é de juros. Então, esse rendimento é que torna a renda fixa interessante. Só deixando claro, nesse momento no canal, estou falando dia 31/1 de 2025, no nosso país já aumentou a taxa Selic. Eu vou falar aqui também no slide. A taxa Selic está 13,25. E muitos investidores, na realidade, estão investindo, agora não estão investindo mais nos fundos imobiliários, ações, porque não está muito atrativo, não está recebendo. Então, o que a grande maioria está fazendo? Os investidores estão vendendo as suas ações, vendendo os seus fundos imobiliários, e está mais atrativo a renda fixa. Por exemplo, um CDB de liquidez diária. Então, como a taxa Selic está nesse momento 13,25, então a maioria está se tornando mais atrativa, está indo para esse lado. E deixando claro aqui no parágrafo 2 aqui do slide, diz o seguinte: investimos em renda fixa são ideais para quem quer segurança e previsibilidade. Além disso, existem várias opções como poupança, CDB e tesouro direto. Galera, sempre deixo muito claro que você tem que diversificar. Você tem que diversificar em todos os segmentos, como ações, fundos imobiliários, CDBs, tesouro direto, CDB com liquidez diária e tesouro direto. Sempre com essa diversificação para você não ter prejuízo lá na frente, principalmente na sua carteira, nos seus proventos que chamamos os juros, o dinheiro que cai na sua carteira, tá bom? Aqui no slide 3, galera, é o seguinte: muitos
muitos brasileiros colocam o seu dinheiro na poupança do seu banco. É simples, como eu disse muito aqui no slide, deixo bem claro que é simples, mas nem sempre é vantagem, vamos dizer assim. No quesito de vantagem, simplicidade, liquidez diária. Em questão de desvantagem, olha só que a questão, a rentabilidade é muito baixa, geralmente inferior à inflação. Por exemplo, se você colocar no porquinho do Inter, um exemplo, que é do CDI, 100% do CDI, e você colocando numa poupança, o seu dinheiro, mesmo tendo um aporte de R$100, ambas, como um CDB, no porquinho do Inter, quer dizer, ou tá no CDB, e também numa poupança, a rentabilidade da poupança é bem menor de um CDI de 100%. É bem menor. Então, mas a grande maioria dos brasileiros gostam de botar numa poupança, por mais que tenha uma rentabilidade lá, mas é muito inferior. Então, o que eu sugiro para vocês, e falo isso para vocês em questão que eu estudo todo o tempo, e o que é a questão? É a rentabilidade. A grande maioria quer ter um dinheiro a mais. Então, diversifique, coloque no CDB, coloque um tesouro direto, e dificilmente você, na realidade, não ponha na poupança. Essa é a verdade. Não ponha na poupança, coloque no CDB de liquidez diária, que a rentabilidade durante os seus aportes vai ser muito superior dentro de uma poupança. Aqui no slide, quarto slide, galera, para vocês entenderem um pouquinho mais no quesito de prática, você deposita R$1.000 na poupança e após um mês recebe R$5 de juros. Se a taxa de rendimento for 0,5% ao mês, então 5 de juros é um rendimento de 0,5% ao mês, então é muito pouco. É muito pouco. Como eu coloquei aqui, os pontos positivos, ele tem liquidez diária todos os dias e você pode sacar a qualquer momento. Porém, nesse ponto negativo, essa questão de rentabilidade muito baixa. Então, a grande maioria dos investidores não põe no quesito de poupança, põe no quesito de uma rentabilidade maior do que a poupança. Em questão de rentabilidade, como eu estou dando exemplo, CDBs, um tesouro direto, enfim. Geralmente, na questão da poupança, muitos brasileiros põem que o banco oferece essa oportunidade, põe lá na poupança por falta de conhecimento, no quesito de saber sobre dinheiro, sobre rentabilidade, sobre o mercado financeiro. Então, no quesito de rentabilidade, é muito mais atrativo você colocar numa CDB, colocar um tesouro direto, no porquinho do Inter, numa caixinha do Nubank, por exemplo, do que colocar numa poupança de um banco. Tudo bem, galera? Então, aqui no quinto slide, deixando claro aqui para vocês, é o seguinte: o CDB é juros maiores e flexíveis, com a flexibilidade. Olha só, o CDB com liquidez diária, dando um exemplo, você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento, sendo CDB liquidez diária e sendo resgate imediato. Veja com calma que tem CDBs com vencimentos, mas tem CDBs que tem resgate imediato, tá? Por quê? Porque pode ocorrer alguma situação de emergência que você pode pegar o seu dinheiro e tá precisando comprar um remédio, então dá para resgatar naquele momento. Então qualquer dia, qualquer momento dá para resgatar. E o CDB com questão de vencimento, olha só, você só recebe o dinheiro e os juros no final prazo combinado, mas o rendimento é maior. Tem CDBs com vencimentos e tem CDBs com liquidez diária, deixando claro para vocês. O CDB com vencimento, se você escolher, investidor,
tem um vencimento nas plataformas aí e aí o que acontece? O CDB com vencimento, ele tem um vencimento e você pode resgatar. Quando termina o vencimento, você pode resgatar os seus aportes, o seu dinheiro que você botou, mais os juros que foi atrelado nesse momento, sendo com rendimento sempre é maior, o CDB. Tudo bem? E o CDB com liquidez diária é ideal para quem montar uma reserva de emergência. Além de botar uma reserva de emergência, como eu falei do vídeo passado, nesse vídeo também é interessante botar com liquidez diária, sendo um exemplo, de colocando uma reserva de emergência, sendo um rendimento com uma rentabilidade sempre maior do que a poupança. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu colocar aqui. É o slide. Deixa eu ver aqui, galera. Só um momento. É o slide 6, desculpe a demora. É o slide 6. Ah, Gustavo, mas como é o funcionamento de uma questão do CDB? CDB, deixando claro aqui para vocês. O CDB é um investimento em que você empresta um dinheiro, você coloca um aporte de um dinheiro, dependendo do valor, diretamente ao banco. E quando você coloca ao banco, a diferença da poupança é que o CDB costuma oferecer juros maiores e, em alguns casos, liquidez diária. Existem dois tipos principais de CDB. Então, CDBs, dois tipos: CDB de liquidez diária e CDB com vencimentos, tá? Tem datas de vencimento. Tem dois tipos dos CDBs, tudo bem? Aqui no slide 7 aqui para vocês, galera, é o seguinte, dando um exemplo, essa questão dos CDBs. Um exemplo prático: você investe R$1.000 em um CDB atrelado a 100% do CDI. Estou dando esse exemplo. E se o CDI estiver 13% ao ano, você terá um retorno próximo de R$130 no final do período. Então, ao ano, se tiver atrelado assim 13% ao ano dentro do CDI, você investindo R$1.000 no 100% do CDI, você vai ter um retorno próximo, além do R$1.000 de aporte, R$130. Então, olha só, a vantagem de colocar no CDB, dando um exemplo, a vantagem de colocando no CDB de uma rentabilidade muito maior, os juros muito maior, dependendo do aporte, do que colocar numa poupança. Olha só que interessante. A vantagem extra, dando um exemplo aqui, o CDB é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF, quer dizer, pessoa física e instituição. Quer dizer, por mais que tenha algum problema, você é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o CDB. O CDB é protegido, a questão da poupança não é. Então pode ter algum problema e fica complicado. Tudo bem, galera? Aqui o slide 8 é uma outra modalidade, além do CDB, é outra modalidade de renda fixa, que é o Tesouro Direto, que você empresta o dinheiro para o governo, galera. Então, imagine, é algo mais seguro do que isso. Emprestar o dinheiro para o governo é algo muito seguro. Então, o Tesouro Direto é segurança e diversidade. Tesouro Selic acompanha a taxa Selic. É ideal para quem quer segurança e liquidez diária, sendo ótima para a reserva de emergência. Além de CDB, o Tesouro Direto, que é do governo, para muitos investidores, principalmente iniciantes,
é ótimo o Tesouro Direto e principalmente os CDBs com liquidez diária. E deixando claro, é acompanhado, o Tesouro Direto é acompanhado pela taxa Selic, a taxa mãe do nosso país. Nesse momento aumentou para 13,25%. Essa segunda situação é o Tesouro IPCA, tá? O Tesouro IPCA, mas protege contra inflação, então é corrigido, tudo bem? Da questão da inflação, é corrigido contra a inflação, tá? Ele corrige, pois paga uma taxa fixa mais a variação da inflação, então é sempre corrigido, tudo bem? O Tesouro Pré-fixado oferece uma taxa de juro fixa definida no momento da compra. Então, quando você for lá no Tesouro Direto, existem os tesouros pré-fixados, existem os anos também. Tem um tesouro pré-fixado do ano 2030, por exemplo. Existe naquele momento da compra. Então, dependendo do juro, a taxa de juros, tenha muito cuidado, que nem sempre no momento da compra. Você tem que ter certeza que quando você for comprar, aportar o seu dinheiro ali no tesouro pré-fixado, no momento ali que tem que ter um momento certo para ser comprado. Olha só, o Tesouro Direto, como é que funciona? A grande maioria dos investidores iniciantes não sabe como é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de investimento do governo federal, tudo bem? E nele você empresta dinheiro para o governo, olha só que interessante, como eu falei alguns segundos atrás, e recebe juros em troca, existindo diferentes tipos de títulos. Existem vários tipos de títulos, tem o Tesouro Direto 2030, existe o Tesouro Direto já para a questão de aposentadoria, porque muitos já começam a ter esse pensamento. 2030, o Tesouro Direto 2045, sempre com IPCA mais 4,65, então é os juros, então sempre com também corrigindo dentro da inflação dentro desse período. Então, para a questão de reserva de emergência, pessoal, é ótimo o Tesouro Direto, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então isso é ótimo. E para nesse momento a renda fixa está bem atrativa, tudo bem? Aqui no slide 10, galera, é o seguinte: o Tesouro Direto, deixando claro como exemplo aqui na prática, eu falo sobre o contexto, o conceito do Tesouro Direto, mas também vou falar um pouquinho mais sobre o exemplo na prática. Você investe R$1.000 no Tesouro Selic, por exemplo, no Tesouro Direto. Se a taxa Selic for 13,75 ao ano, um exemplo que eu coloquei aqui, que a taxa Selic na realidade está 13,25, mas estou dando um exemplo. O seu dinheiro cresce de forma proporcional a essa taxa, que é sempre o Tesouro Direto, e a renda fixa é sempre atrelado a taxa Selic, galera. É sempre atrelado à taxa Selic, ela anda junto, galera. Porque é seguro. O Tesouro Direto é garantido pelo governo federal, galera, sendo considerado o investimento mais seguro do Brasil. A taxa Selic, olha só, galera, a taxa Selic e CDI, entendendo as taxas. Então, o que é a taxa Selic? Para os investidores iniciantes, o que é a taxa Selic? É a taxa básica, é a base de juros da economia brasileira. Então, ela praticamente é tudo que está atrelado, principalmente na questão da renda fixa, definido pelo Banco Central. Ela influencia o rendimento do Tesouro Selic e outros investimentos da renda fixa. Então, o Banco Central, ele influencia, ele que fala o que vai acontecer na taxa Selic, se vai aumentar, se vai baixar. Então, o Tesouro Selic, ele é
atrelado, o Tesouro Direto é atrelado ao governo dentro da taxa Selic e outros investimentos. E o CDI também, galera, o CDI também é a taxa usada entre bancos para empréstimo a curto prazo. E essa referência para investimento como CDBs, o LCI e LCA. Tudo bem, galera? Aqui no slide 12, deixando claro aqui para vocês, galera, é o seguinte: qual é a diferença? Olha só, galera, qual é a diferença entre a taxa, que as taxas que são a CDI e a Selic, são coisas distintas. Dando um exemplo aqui na prática, se a Selic estiver em 13,75, a Selic, um exemplo, ao ano, um investimento atrelado a 100% da Selic renderá próximo a isso, tudo bem? Já um CDB atrelado a 100% do CDI também terá o retorno semelhante, pois o CDI ainda é quase o mesmo nível da Selic. Olha só que interessante, é o mesmo nível investido atrelado ao 100%, que é a questão da Selic. Tudo bem? A taxa Selic, é tudo atrelado. A renda fixa está atrelada à taxa Selic. Olha só, galera. A liquidez é liquidez e vencimento, né? Escolha o melhor para você. Então, investidor, você estuda, tenha calma, veja o melhor momento de comprar, de investir em CDBs, investir no Tesouro Direto aí do governo federal, principalmente, por um quesito de aposentadoria, tudo bem? E a liquidez diária, deixando claro, significa que você pode retirar o dinheiro a qualquer momento, é resgate imediato. Então, ideal para quem precisa ter uma flexibilidade. Então, CDBs sempre tem dois tipos de situações, além de resgate imediato, liquidez diária, também tem a questão do vencimento, também tem um outro tipo. E quando o investimento termina e você recebe o valor investido mais os juros combinados, então além dos aportes que você vai colocando, seu dinheiro retorna os juros ao mesmo tempo, tudo atrelado, investido. Tudo bem, galera? O slide 14 aqui para vocês é um exemplo prático. Liquidez diária. Você investe R$1.000 em um CDB com liquidez diária, galera, e pode sacar esse valor com rendimentos qualquer momento. Você aplica R$1.000, sendo vencimento, você aplica R$1.000 em um CDB com vencimentos em 2 anos e só recebe o dinheiro após os dois anos, após o vencimento, além os juros final desse prazo, galera. Tudo bem? Veja a diferença da questão de liquidez diária e os vencimentos, tudo bem? Então, aqui no slide 15, dando uma dica aqui para vocês, é o seguinte: para emergências, prefira investimentos com liquidez diária, galera. Para o objetivo de longo prazo, escolha opções com vencimento, pois elas costumam render mais. Então, galera, é o seguinte: para reserva de emergência, para questão de emergência, prefira investimentos com liquidez diária, galera, tá? Com objetivo de longo prazo, não a curto prazo. Escolha boas opções. Se for com questão de vencimentos, escolha opções com vencimentos, mas com boas opções, tudo bem? Pois elas costumam render muito mais. Então, mais longo for o vencimento, mais você vai ter a rentabilidade, mais e mais dinheiro também vai vir, além do seu aporte que você colocou lá dentro desses CDBs, enfim, o Tesouro Direto, mais longe, fora os juros que vai vir também no contexto. Então, assim, galera, se você quer investir, para os investidores iniciantes e tudo mais, estude, tenha calma e que vai dar tudo certo para você ter uma aposentadoria, como eu também quero ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila,
não só depender da questão do INSS. E para vocês tenham bons estudos, analise com calma com essa questão da reserva de emergência, deixando claro aqui com conceitos e também exemplos práticos também aí, coloquei aí no slide aqui para vocês. Então, se você quiser seguir mais nesse canal, segue esse canal, galera, e quiser mais conteúdo também, deixa o like, deixa os seus comentários se você gostou desse conteúdo, tudo bem? Que eu vou trazer outros assuntos muito mais sobre fundos de investimentos e sobre ações, fundos imobiliários, o que é. Então eu estou aqui sempre para ajudar e eu estou aqui sempre para estudar também e para ajudar também você para se aposentar um pouco mais tranquilo, ter uma renda passiva, por exemplo, nos fundos imobiliários, por exemplo. Então, valeu, galera.